É porque não temos pão. Vocês ainda não entendem. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é 17 de fevereiro. Seja muito bem-vindo à nossa homilia diária. O evangelho de hoje é Marcos 8, versículos 14 a 21, e nele Jesus nos faz um alerta sério. Cuidado com o fermento, que pode contaminar o coração e alterar a nossa forma de enxergar a vida. Vamos ao texto. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Os discípulos esqueceram o pão. Tinham apenas um no barco. E Jesus diz algo inesperado: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles não entendem. Pensam que ele está falando da falta de alimento. Enquanto Jesus fala de influência espiritual, eles discutem escassez material. Enquanto ele alerta sobre o que pode contaminar o coração, eles calculam o que está faltando na mochila. O fermento na Escritura é símbolo de influência invisível, algo pequeno que entra silenciosamente e transforma tudo por dentro. O fermento dos fariseus era a religiosidade vazia, prática exterior sem confiança real, uma fé que conhece normas, mas não depende de Deus na hora concreta da necessidade. O fermento de Herodes era o poder manipulador, a lógica da força, do controle e da conveniência, uma mentalidade que confia mais no que é visível e calculável do que na ação de Deus. E os dois fermentos produzem o mesmo efeito: um coração endurecido e uma visão limitada. Jesus não está falando de pão, está falando de mentalidade. O maior risco não era a escassez no barco, era permitir que uma lógica mundana contaminasse a maneira de enxergar a realidade. Então ele pergunta: não compreendestes ainda? Tendes o coração endurecido? Não vos lembrais? Eles tinham visto as multiplicações, tinham recolhido os cestos, tinham participado dos milagres. Mesmo assim, diante de uma nova dificuldade, agem como se Deus nunca tivesse feito nada. Quantas vezes fazemos o mesmo? Já vimos livramentos, já recebemos provisão, já experimentamos respostas claras, mas surge um novo desafio e o medo volta, como se a história com Deus tivesse começado ontem. Quando a memória espiritual falha, a fé encolhe. Quando a fé encolhe, qualquer falta parece ameaça absoluta. Eles tinham um pão, mas tinham também o autor da multiplicação. A fé madura não ignora a realidade, mas também não reduz Deus às circunstâncias. Ela lembra, ela discerne, ela confia. O fermento perigoso começa pequeno, uma dúvida cultivada, uma confiança deslocada, uma fé que vira apenas teoria. E Jesus pergunta também a nós: como ainda não entendeis? Talvez hoje você esteja olhando para o que falta, mas o Senhor, que já multiplicou antes, continua presente agora. Cuidado com o fermento que diminui sua visão. Lembre-se do que Deus já fez e enfrente o presente com confiança renovada. Que Deus nos conceda memória espiritual viva, discernimento e confiança prática. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.